Amém, igreja? Graça e paz. Vamos dar início a mais um culto de celebração ao nome do Senhor. Convido você a estar fechando seus olhos. Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque Tu faz presente em nosso meio, Tu faz presente em nossa vida, Jesus. Queremos engrandecer e louvar o Teu santo nome, cultuando em Tua presença, Jesus. Muito obrigado por tudo. Se faz presente em nosso meio mais uma vez. Amém e amém.
Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós declararmos e engrandecermos, dizendo: Senhor, só em Ti eu confio, que Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. É muito bom nós declararmos isso ao Senhor, mas quantas vezes, em meio às dificuldades, em meio às lutas, ficamos apavorados, ficamos assustados e perdemos a nossa confiança no Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, vai relatar a história quando os discípulos estão no barco e de repente aparece o Senhor em meio às águas andando e eles ficam assustados. O Senhor fala: não tenham medo, sou eu. Nessa passagem, Pedro fala assim: se és tu, Senhor, me leve ao teu encontro, me chame ao teu encontro. O Senhor Jesus pega e fala assim: venha. Pedro sai do barco e vai ao encontro do Senhor. Ele vai andando sobre as águas, mas ao perceber o forte vento e as fortes ondas, Pedro fica com medo e começa a afundar. Desesperado, ele grita: Senhor, socorre. O Senhor vai, estende a mão e o salva e fala: homem de pequena fé. Nessa passagem nós vemos alguns lados onde há os discípulos em meio à forte tempestade, onde há Pedro com medo, mas nós temos uma grande diferença entre os dois: aos que ficaram dentro do barco e aos que foram ao encontro do Senhor. Pedro vai ao encontro do Senhor todo confiante: já que o Senhor falou para eu ir, eu irei ao seu encontro. E assim somos nós. O Senhor nos chama e nós falamos assim: eu vou ao seu encontro, Senhor. Mas muitas vezes nós agimos com Pedro: ao ver as tempestades, ao ver as ondas, ficamos com medo e começamos a afundar. Mas o que chama atenção nesse texto é que o Senhor estava ali com sua mão a socorrer Pedro. E é o Senhor assim conosco. É o Senhor que nos socorre, e ao nome dele nós podemos clamar, ao nome dele nós podemos pedir socorro, e ele estará com sua mão para nos levantar. Onde os meus pés
teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou tua voz me chama, tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao em ti descansarei, pois eu sou pois eu sou e tu és guia no Senhor. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, o Senhor em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé
Falaremos sobre missionários. Igreja no Tajiquistão. Os cristãos e muçulmanos suportam o peso da perseguição no Tajiquistão, além de restrições por parte do Estado, da família, amigos e comunidade. A comunidade para eles é de longe a mais poderosa. A conversão é vista como uma traição étnica, nacional e religiosa e traz vergonha para a família. E em meio a este cenário, nossos missionários precisam suportar as mesmas pressões por parte do Estado e da comunidade em que vivem. Como os costumes, pois o povo tajique tem um grande senso de comunidade, comem e bebem no mesmo prato, e isso se torna algo muito difícil para os nossos missionários. Com 65 pontos, o Tajiquistão está em 31º lugar na lista mundial de perseguição de 2020. A violência é um fator de grande importância para os missionários, pois pode desanimá-los a prosseguir, pois muitas vezes presenciaram cenas muito fortes e difíceis. Faça algo por eles. Ore. Essa é uma frase de agradecimento às orações por um pastor que passou 3 anos preso por simplesmente ser um cristão. Contribua. Sejam fiéis em seus dízimos e ofertas missionárias. Vai. Ouse ser a resposta de Deus para esse povo. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs do Ministério IBM Luz. Que bênção é para mim poder nesta manhã estar falando com vocês através das Escrituras, ouvindo e aprendendo o que a Palavra de Deus nos ensina. Na manhã de hoje eu quero meditar com você no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Vamos orar. Pai Santo, por essa palavra nós pedimos a tua bênção. Muito mais do que querer, nós temos necessidade de ouvir a tua voz. Por isso nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Nos deixe saber a tua vontade, nos deixe saber, Pai, o poder da tua palavra, para que nós possamos ser livres na nossa mente, ser livres no nosso coração. E assim, Pai, servimos ao Senhor em amor e retidão, como diz a tua palavra. Em nome do seu Filho Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Irmãos, o título da minha mensagem nesse dia de hoje é o veredito final. O veredito final que será dado a mim e a você ao término dessa mensagem, será dado a todos vocês que estão assistindo essa mensagem no momento de agora. O Senhor tem sim um veredito final para a sua vida e Ele o deixará saber qual é esse veredito ao término dessa mensagem. Portanto, para que você receba esse veredito final, eu quero convidar você a imaginar neste momento uma sala da Corte de Justiça onde um julgamento está em andamento.
E nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus, claro, observando o que João escreve nesse texto das Escrituras. Porque o quadro apresentado nesse texto que nós lemos é exatamente esse. Apesar de não estarem numa sala da Corte de Justiça, literalmente, é exatamente isso que está estabelecido nesta passagem que nós acabamos de ler. E como você sabe, numa sala de justiça ou na Corte de Justiça, quando existe uma reunião de julgamento, nós temos algumas presenças. A primeira delas é a presença do promotor, aquele que tem o papel de fazer a acusação, aquele que tem o papel de apresentar os seus argumentos, as suas provas contra o acusado. Então nós temos na sala de justiça o promotor que tem esse papel de acusar, de levantar as provas e os argumentos contra alguém que está sendo acusado. Nós temos o acusado na pessoa que está à mercê ou que está nas mãos da promotoria, do advogado de defesa e do juiz, que é aquela pessoa que dará o veredito final. Então, nessa sala de justiça, nós temos o promotor, que são os fariseus e os escribas, os doutores da lei e os líderes religiosos daquela época de Jesus. Nós temos o acusado, que é essa mulher que foi apanhada em um ato de adultério. Lá está ela, sendo julgada, acusada por esses homens em um processo agora de julgamento. Mas nessa sala de justiça nós também temos o advogado de defesa. E quem é o advogado de defesa representado aqui nessa passagem das Escrituras? Ele é Jesus. Aqueles para quem os escribas e fariseus trouxeram a mulher a fim de arguí-lo e ver qual era o posicionamento que Jesus teria. Não apenas como advogado de defesa, Jesus assume um segundo papel, e ele assume o papel de juiz. Não apenas qualquer juiz, mas o reto juiz, o juiz justo, aquele que vai ouvir os lados, que vai ponderar a situação do acusado e que vai dar o veredito final. Então, neste cenário, eu quero que você agora venha comigo para este julgamento e entenda o que o Senhor quer falar ao seu coração. Muito bem, os escribas e fariseus eram os senhores da lei, eram aqueles líderes religiosos, aqueles que conheciam a lei de Moisés, que conheciam a mensagem dos profetas. E esses homens apanham essa mulher num ato de adultério, num ato pecaminoso. Mas o que nós temos nesse cenário aqui, o interesse dos escribas e dos fariseus não era necessariamente aquela mulher. Como nós sabemos, o propósito desses líderes religiosos e doutores da lei não era apenas acusar a mulher de adultério, mas era saber qual seria a posição de Jesus. Eles queriam saber se Jesus iria contradizer a lei de Moisés e assim eles teriam um argumento contra aquele que seria o advogado de defesa da mulher. Esses homens, eles vêm e eles apresentam a prova e eles dizem a Jesus: mestre, essa mulher, ela foi apanhada em um ato de adultério e de acordo com a lei, ela merece ser apedrejada, ela merece morrer, ela tem que morrer através do apedrejamento. O que o Senhor diz? O promotor aqui, e eu estou apenas fazendo uma figura, porque esse é o papel, não estou aludindo nada contra promotores de justiça, por favor, me entendam. Mas eu estou falando do papel da promotoria, e esses homens representando essa promotoria, fazendo a acusação contra essa mulher, que de fato tinha sua culpa. Mas eles estavam muito além daquela acusação, eles queriam realmente algo mais, e esse algo mais era contra Jesus. E eles estão acusando essa mulher, tentando pegar Jesus em algum ponto que ele também pudesse ser considerado culpado na maneira como ele interpretou ou estava interpretando aquela situação de acordo com a lei mosaica. O promotor de justiça, quando nós olhamos para a nossa vida, ele pode ser representado por duas figuras. A primeira é a figura de Satanás.
Satanás é aquele que tem por objetivo levantar os nossos pecados, as nossas falhas e apresentar-se diante de Deus para nos acusar. Apresentar-se diante de Deus para dizer: olha, fulano e ciclano fizeram isso, fizeram aquilo. Eles que se dizem seus filhos têm agido dessa forma. Esse é o papel do acusador, esse é o papel de Satanás. E muitas vezes nós nos sentimos assim, diante dele, sendo acusado das coisas que nós cometemos, sendo acusado dos erros do nosso passado, sendo acusado dos nossos pecados. Nós somos colocados em uma situação vulnerável por acusações do inimigo da nossa alma, que tenta a todo custo nos condenar e nos destruir. Mas sabemos que o propósito final de Satanás também não é apenas a nossa vida, mas o objetivo dele é atingir ao Senhor, o nosso Criador, o nosso Redentor. É atingir aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Mas uma vez que ele não consegue atingir ao Senhor diretamente, ele vai atingir a cada um de nós que somos a maior das criações de Deus, a coroa da criação. E Satanás sabe que ferindo a nossa vida, ele também vai de alguma forma ferir o coração de Deus, porque ele sabe que o nosso sofrimento e a nossa dor também gera sofrimento e dor ao coração do nosso Criador, que nos ama e que se importa com a nossa vida. Então nós temos a figura do acusador, que nessa sala de justiça, que onde nós muitas vezes nos encontramos, tem por propósito nos acusar dos erros que nós cometemos, das fraquezas que nós temos, das limitações que nós possuímos. Esse é o papel do nosso adversário. E ele vai usar tudo o que ele puder de argumento contra a nossa vida, para tentar atingir ao nosso Criador e o nosso Senhor. Então não estranhe todo o levante que acontece contra a sua vida, porque esse é o papel do acusador. Mas existe um outro promotor nesse tribunal de justiça que talvez nós estejamos. E esse outro promotor que tem o papel da acusação é a nossa consciência. Quantas vezes nós estamos sendo acusados pela nossa própria consciência de coisas do nosso passado? Nós não conseguimos progredir, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a nossa consciência, ela insiste em nos condenar por erros do passado. Eu quero dizer uma palavra a você. Aquilo que o Senhor perdoou, o sacrifício feito na cruz do Calvário, foi um sacrifício para perdoar os nossos pecados presentes, passados e futuros. E se Cristo morreu por nós, e como o apóstolo Paulo diz assim, melhor dizendo, ressuscitou em favor da nossa vida, quem é que atentará a acusação contra nós? Então nós precisamos entender que a nossa consciência, ela não pode estar apegada a uma situação de passado, quando esse passado já foi redimido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não existe nenhuma acusação, melhor dizendo, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 8. Então, se a tua consciência tem procurado te acusar e te colocar numa situação vulnerável, ou te colocar numa situação de humilhação, você tem que abraçar a palavra de Deus, as Escrituras, que diz que o Senhor na cruz pagou pelos seus pecados. E que agora você é livre, porque o Filho do Homem te libertou. Nós precisamos entender que algumas vezes, irmãos, existe uma corrente humanista e que psicólogos usam muito. Eu não sou contra isso, a psicologia, entenda por favor, mas eu sou contra muitas vezes a forma com que se tenta resolver problemas da alma, problemas da moral humana. E algumas pessoas vão dizer assim, olha, você está sofrendo porque você precisa perdoar você mesmo. Isso é contra as Escrituras. As Escrituras dizem que ainda que você não consiga se perdoar, o Senhor já te perdoou. Então não é com base no meu sentimento, mas é com base na palavra de Deus, que é autoridade sobre a minha vida.
E não sou eu que tenho que me perdoar, porque não fui eu que me crucifiquei na cruz, que morri por mim mesmo. Mas foi o Senhor que a si mesmo se entregou e que morreu na cruz e que verteu o sangue dele para me purificar. Então a minha consciência não pode me acusar de algo que o meu Criador já me redimiu. A tua consciência não pode te acusar de algo que o Senhor já te redimiu, exceto se não houve confissão de pecado. Agora, se houve confissão de pecado, isso está apagado. O Senhor anulou isso, o Senhor perdoou você. Ah, pastor, mas eu não tenho que procurar alguém. Se o teu pecado foi público, você tem que procurar alguém. Se o teu pecado não é público, isso é um problema entre você e o Senhor. Muitas vezes nós interpretamos as Escrituras de uma forma errada. Interpretamos o texto de Mateus quando fala: se vieres trazer a tua oferta e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta. E aí nós dizemos: bom, tá vendo? Se o irmão tem, imagina se você tiver alguma coisa, se você pensou mal do seu irmão, se você teve um momento de ciúme, um momento de inveja, se você no seu interior pensou alguma coisa, você não tem que procurar ninguém. Você tem que entender que isso é uma questão tua e do Senhor. E se você pecou contra alguém, você já se retratou com aquela pessoa, você não tem que procurar a igreja, você não tem que procurar sacerdote, você não tem que procurar pastor, você não tem que procurar as pessoas e então expor a sua vida e a sua intimidade, porque a sua consciência está te acusando de algum pecado. Você tem que dizer para a tua consciência que aquilo que o Senhor perdoou, não é ela que vai te condenar. Mas é a palavra de Deus, irmãos. O problema é que nós vivemos numa superficialidade das Escrituras e nós não conseguimos entender aquilo que tem sido feito por nós. E aí, a acusação e o acusador, ele vem e tenta dominar a nossa vida. Por isso que tanta gente carrega culpa. Por isso que tanta gente tem sofrido com depressão, com ansiedade. Eu não estou dizendo que toda depressão e ansiedade tem raiz originária no pecado. Entenda-me, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que uma boa parte tem sim raiz no pecado. E tem raiz na falta de conhecimento das Escrituras. Porque o pecado já foi confessado, o pecado já foi perdoado, mas a pessoa em si não consegue entender a libertação que o Senhor já ofereceu a ela na cruz do Calvário. Então, meu irmão e minha irmã, se o diabo tem acusado você, e se a tua consciência tem também tentado te acusar, esse é o papel deles como promotor, como acusador nessa corte de justiça. Mas você tem um advogado em teu favor. Eu quero que você pense agora na situação do acusado, daquela mulher que foi trazida até Jesus. Ela, na verdade, uma vítima dos fariseus e dos escribas, dos promotores daquela época. Uma vítima, porque eles estavam usando essa mulher para atingir Jesus. Eles não estavam interessados com a vida daquela mulher. Agora eu quero que você pense sobre ela. Olha a condição dessa mulher. Ela teve a vida dela exposta. Ela está envergonhada. Ela está humilhada. Ela não consegue mais ter perspectiva de futuro na cidade, porque ela foi pega no adultério, ela foi arrastada pela cidade e certamente aquela multidão, aqueles escribas, aqueles fariseus e todos que estavam com eles, arrastaram aquela mulher pelas ruas, gritando que ela era uma adúltera, que ela tinha sido apanhada em flagrante ato de adultério, que ela era uma pecadora, e eles trazem essa mulher humilhada. Eles trazem essa mulher destruída socialmente. Eles trazem essa mulher e eles a colocam de pé em frente de Jesus e começam a falar tudo o que ela tinha feito. Imagina como está o coração dessa mulher. Imagina como está a alma dessa mulher. Imagina como está a moral dessa mulher. Imagine a situação desta acusada. Sem esperança. Você sabe o que ela está esperando, na verdade? A primeira pedra. Ela está esperando a morte. Para ela não tem mais perspectiva de futuro. Para ela, agora, ela já foi sentenciada. Engraçado que o adúltero, o homem, não aparece nessa história. Se ela estava adulterando, ela estava adulterando com alguém.
Mas esse alguém não aparece. Aparece a mulher. Algumas vezes é exatamente isso que acontece com a nossa vida. Nós somos apresentados e somos expostos e somos julgados e somos acusados, mas a circunstância e tudo o que envolve não é levado em consideração, porque esse é o papel do acusador. E eu sei que uma situação como essa te deixa muitas vezes humilhado, entristecido. Você não consegue enxergar perspectiva de futuro para você. Você acha que a tua vida acabou aí. Você de repente foi demitido sem uma justa causa. Perdeu o seu emprego. No meio de uma pandemia, no meio de um momento extremamente difícil. E aí você é informado que os seus serviços não são mais necessários. E aí você tem que vir para casa. O sentimento é que todos que estão à tua volta, no trem, no ônibus, sabem o que está acontecendo com você. Esse é o sentimento. E aí você chega em casa, preocupado de como dar a notícia. Você chega sem perspectiva, abatido, envergonhado algumas vezes. Porque essa é a realidade de todos que estão numa situação de serem julgados ou de estarem nesse tribunal numa condição de o acusado. Era a situação dessa mulher. Aí você pode falar, pastor, mas ela realmente foi pega num ato de adultério. Mas nós vamos ver mais pra frente que o pecado dessa mulher era tão comum como o pecado de qualquer outra pessoa. E nós precisamos entender que as nossas falhas e as nossas fraquezas, elas não são únicas. Não existe um justo sequer, nenhum. É o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 23, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo, um sequer. Então nós não podemos também nos condenar, nos autopunir e achar que nós somos os mais miseráveis de todos. Entenda, eu não estou pregando uma mensagem humanista aqui, mas eu estou pregando uma mensagem bíblica. E nós vamos ver a resposta dentro desse tribunal de justiça. Mas o meu ponto é, você pode ser alguém que está se sentindo assim, humilhada no seu casamento, humilhada como esposa, humilhada algumas vezes por seu marido como mãe, humilhado. Talvez você é humilhado também pelos filhos, pela esposa. Eu quero te dizer que a nossa luta, como diz em Efésios capítulo 6, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então a tua luta, ela não é contra o teu esposo, contra a tua esposa. A tua luta não é contra os teus pais, não é contra os teus filhos. Mas a tua luta é contra o adversário da tua alma, que muitas vezes usam aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, aquelas pessoas que nós mais amamos, porque ele sabe que essas pessoas têm o poder de nos atingir. Então eu entendo quando você fica cabisbaixo. Eu entendo quando você se sente desamparado, desamparada, sozinho, com todas as acusações caindo sobre a sua vida. E eu entendo que às vezes é difícil você enxergar futuro, porque essa é a condição do acusado. Essa era a condição daquela mulher. A única coisa que ela estava esperando era a primeira pedra. Ela estava respirando morte. Você sabe o que é isso? O cheiro da morte. Algumas pessoas, quando vivem um momento de depressão profunda, é isso que eles cheiram a morte. Eles não conseguem enxergar nada para o futuro. Agora, nessa sala de justiça, se nós temos o promotor acusador de um lado, e nós estamos na posição de vítima como aquela mulher, ou de acusado como aquela mulher, nós temos também a presença do advogado de defesa. E qual é a palavra do advogado de defesa? Quando o promotor se posiciona e diz: o que você diz? O que é que o Senhor diz? Melhor dizendo, eu não gosto de chamar Jesus de você.
Eu não gosto de chamar Deus de você. Eu entendo que respeito, e essa é a minha posição, você não precisa concordar comigo. Mas eu entendo que olhar ao Senhor e dar a Ele a honra que lhe é devida é importante. Nós começamos com simples coisas como chamá-lo de Senhor, porque é isso que Ele é, Senhor da nossa vida. Então nós temos a presença de Cristo como nosso advogado de defesa. E como os fariseus e escribas perguntaram para Jesus, olha, Moisés mandou apedrejar, o Senhor o que é que diz? Jesus estava escrevendo com o seu dedo em terra, e como eles insistiam, então Jesus olha para cada um deles e diz, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens, condenados por sua própria consciência, eles não tinham mais o que falar. Antes, eles começaram a deixar aquele lugar um por um. Os acusadores, aqueles que estavam representando contra aquela mulher para atingir o Cristo, eles agora são confrontados pelo advogado de defesa daquela mulher. Jesus apenas olha e ele diz, se você não errou na sua vida, se você não tem pecado, ok, atire a primeira pedra. Jesus, com uma simples frase, ele destrói todo o argumento do inimigo, ele destrói todo o argumento contra as nossas vidas com uma simples frase. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Irmãos, Satanás não tem poder sobre a nossa vida, a menos que da parte do nosso Senhor seja lhe permitido alguma coisa. Ele pode nos acusar, porque esse é o trabalho dele. Mas ele não tem poder de nos tocar, de nos condenar. E o nosso advogado é aquele que conhece todas as estratégias do nosso adversário. O nosso advogado é aquele que conhece também as fraquezas deles, as limitações e os erros do nosso adversário. E com uma simples frase, o advogado de defesa destrói toda a argumentação. O Senhor é aquele que conhece a nossa consciência. Ele sabe os princípios, muitas vezes, moralista e legalista que nós carregamos. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, quem tentará acusação contra os ungidos do Senhor? Nem mesmo eu, nem a minha consciência pode atentar qualquer acusação contra mim ou condenação contra mim, porque o Senhor foi quem morreu por mim. E eu preciso aprender isso, é o que Jeremias capítulo 17, versículo 9 vai dizer, o coração do homem é enganoso, ele é mais perverso do que qualquer outra coisa no mundo, quem pode discernir? Então eu não posso confiar no meu coração, eu não posso confiar nas minhas próprias razões, mas eu tenho que submeter as minhas razões à palavra de Deus, e na palavra de Deus diz que o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. E ainda que eu tenha cometido qualquer injustiça, Ele é fiel para me perdoar. Libertação, irmãos. Muitas vezes é isso que nós precisamos, e o nosso advogado, ele destrói toda a argumentação da nossa consciência, e ele destrói toda a argumentação dos nossos adversários, do inimigo da nossa alma, que muitas vezes usa pessoas à nossa volta. Minha irmã, entenda o que a mensagem do Senhor está ministrando ao teu coração. Meu irmão, entenda o que a palavra do Senhor está ministrando ao teu coração. Você não é o único que tem dificuldades. Você não é o único que comete erros, ou que peca, melhor dizendo. Você não está sozinho neste mundo. O Cristo não veio para morrer exclusivamente por você ou por mim. Ele não veio para morrer exclusivamente pelo seu pecado e pelo meu pecado, mas ele veio para morrer pelo pecado da humanidade. João Batista, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, quando ele vê Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O advogado de defesa, ele destrói as argumentações do acusador. Foi Cristo quem morreu por ti. Não tem nada que você precise fazer.
O que nós temos que fazer, além do que as Escrituras diz, é claro, o que nós precisamos fazer é nos apresentar diante do Senhor e diante do Senhor dizer-lhe: Pai, perdoa o que eu fiz. E o pai perdoa. Lembra da parábola do filho pródigo? Não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos seus escravos. Não, traz o anel, traz a sandália, traz a roupa. Mata o cordeiro. Vamos celebrar, porque esse estava perdido e foi achado, estava morto e agora foi ressuscitado. É assim que o Senhor nos trata, o advogado de defesa. Ele vai sempre se colocar em teu favor. Ele vai sempre se colocar ao teu lado. Ele vai deixar que o inimigo grite, que ele brame, que ele ruja. Mas ele vai destruir toda a argumentação de uma maneira muito simples. E a maneira muito simples é essa: quem morreu na cruz? Quem ressuscitou? Por que é que eu fiz isso? O Senhor vai dizer: para nos perdoar. Portanto, quem tentará acusação contra a tua vida? O advogado se levanta e te defende. O inimigo recua, porque os argumentos deles foram quebrados. Satanás está destruído, está condenado. Ele é leão sem dente, rugindo. Mas ele sabe que o fim dele está próximo, e ele sabe. E ele não tem poder nenhum contra a tua vida, a não ser que o Senhor assim permita. E nessa corte de justiça nós ainda temos a figura do juiz, do justo juiz. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele pergunta a ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher então diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Ao que Jesus responde: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Essa é a figura do juiz, do reto juiz, que olha para aquela mulher com compaixão, que olha para aquela mulher com olhar de misericórdia, que olha para aquela mulher e é capaz de entender a dor da alma daquela mulher, e é capaz de entender as fraquezas que aquela mulher possuía. Esse é o reto juiz que olha para aquela mulher e que tem consciência, sim, dos erros, dos pecados que ela cometeu, mas também das injustiças que foram cometidas contra a vida dela. E então o Senhor olha para ela e com misericórdia, o juiz, ele dá o veredito final. E ele diz: eu não te condeno, eu te absolvo, você está livre, vai e não peques mais. O que o juiz correto e justo está dizendo: olha, você tem a chance agora de viver uma vida diferente. Você tem a chance de deixar para trás tudo isso que você viveu. Ninguém foi capaz de condenar você, sabe por quê? Porque todos estão numa mesma condição. Uma condição que é necessário um justo juiz para vir e olhar o que foi feito em favor da humanidade pecadora e absolver essa humanidade. Meu irmão e minha irmã, o justo juiz, ele olha para a sua vida e ele diz: o que o teu acusador pode fazer contra ti? Ele pode te condenar? E a resposta é não. Ele não pode nos condenar. Ele não pode sentenciar a nossa vida. Ele não pode dar a palavra final, porque a palavra final pertence ao justo juiz. E o acusador aqui, na figura desses escribas e fariseus, tão pecadores contra aquela mulher, tanto que não puderam atirar a primeira pedra. Satanás é um destruído, é um caído, é um derrotado, e foi derrotado pelo Senhor. Quando o Senhor na cruz esmagou a cabeça dele, sentenciou. Então ele não tem autoridade para nos condenar, porque foi Cristo que morreu e ressuscitou por nós. E o justo juiz, ele olha para a nossa vida, e é exatamente isso que ele vê. Nós temos um justo juiz. Um justo juiz que não olhou para aquela mulher e disse: olha, tudo bem, eles não te condenaram, mas agora é isso que eu vou mandar você fazer. Você tem que voltar lá na casa da pessoa com quem você adulterou e você tem que confessar para todo mundo. Olha, você tem que fazer isso e fazer aquilo.
Não! O perdão foi liberado. O justo juiz deu absolvição. A questão não é mais voltada ao teu passado, mas é o que você vai fazer daqui para frente, com a tua vida, com o teu futuro. O que ficou para trás foi perdoado uma vez que foi confessado. Então nós precisamos sair dessa condição muitas vezes de acusados. O emprego que foi perdido ficou lá atrás, agora é olhar para frente. O relacionamento que foi encerrado ficou lá atrás, agora é olhar para frente. As palavras malditas que foram ditas lá atrás ficaram para trás. Vai em direção ao que o Senhor tem para a tua vida. Nenhuma palavra de acusação e condenação pode mudar o que o Senhor tem preparado para você, o justo juiz. O veredito final é: eu não te condeno. Vai, vive uma vida que me glorifique agora. Viva uma vida que honre o nome do Senhor. Viva uma vida que manifeste a glória dele. Viva para o Senhor. Saia desse lugar onde você está. Quebre com essas correntes que te aprisionam. Eu sei que algumas vezes não é fácil, mas é um exercício. É um exercício que nós precisamos fazer, e olhando sempre para o justo juiz e para o advogado de defesa, que pagou o preço, que morreu por nós. É um exercício que nós temos que praticar todos os dias para vencer os argumentos da nossa própria consciência, da nossa própria razão, e vivermos a razão da palavra do Senhor, vivermos a razão das Escrituras, as verdades da palavra de Deus. Nessa sala de justiça, a palavra final pertence ao justo juiz. E ele vai ouvir o justo advogado de defesa. Ele não vai atuar de acordo com as emoções do acusado, e nem de acordo com os argumentos do acusador. Mas ele vai atuar de acordo com a justiça própria que ele tem. Porque foi essa justiça que desde a fundação do mundo, ele pensou em você. Ele pensou em mim. O justo juiz te diz: ninguém pode te condenar, e nem eu te condeno. Portanto, vai, segue a tua vida. Agora eu quero convidar você a sair dessa sala de julgamento como aquela mulher, livre, absolvida pelo único que tinha autoridade para condená-la, e não o fez. Eu quero que você saia dessa sala de justiça, que você imagine-se você saindo dessa sala de justiça, com o advogado de defesa saindo ao teu lado, falando por você e dizendo que o justo juiz te absolveu e te absolve. Que Deus abençoe você nessa manhã, que Deus abençoe você nessa tarde, nessa noite, no momento em que você está ouvindo essa mensagem. E saiba, o justo juiz te absolve e te dá a oportunidade de recomeçar. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa palavra. Que ela realmente encontre lugar no coração do teu povo. Que a tua boa mão repouse, Senhor, sobre a vida dos teus filhos e filhas. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a olharmos firmemente para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. E, Senhor, a vivermos uma vida
não pautada, Senhor, no nosso passado, não pautada em acusações, não pautada em argumentações, não pautada em palavras ruins que nós ouvimos, mas uma vida pautada, Senhor, nas verdades da Tua palavra, sobre o Teu povo a Tua bênção, em nome e para a glória do nome de Cristo Jesus, o Senhor. Assim nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.